Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Bom, galera, antes de começar o episódio, um recadinho aí pra vocês que não estão recebendo a atualização dos novos episódios. Mandem um e-mail pra gente no vejabempodcast.com.br e mantenham-se atualizados aí. E também não deixem de seguir a gente no Twitter. O assunto de hoje é privacidade versus segurança, que é um tópico que está em alta aí desde 2013, quando Edward Snowden, um ex-agente de inteligência americana, revelou segredos do programa de monitoramento do governo. Além disso, a gente teve mais recentemente o caso do FBI, que tentou forçar a Apple a liberar o acesso a um iPhone bloqueado. E também aqui no Brasil a gente teve o juiz que bloqueou o WhatsApp por quase 24 horas. Dado tudo isso, a gente vai aqui hoje discutir um pouco o detalhe desses eventos e avaliar se é justificável você perder a sua privacidade em nome da segurança. Então, vamos lá, pessoal. O que vocês, Pedro, César, o que vocês têm a dizer sobre essa questão toda? Olha, no mundo ideal e utópico, onde realmente seguisse estritamente o que foi dito que seria usado só como método de segurança, sim. Mas na realidade de hoje em dia, eu acredito que não. Primeiro porque eu acho que isso acabaria se tornando o que o pessoal chama de arma política. Quem tem contato lá pode usufruir, tirar o proveito disso de alguma forma. E eu acho isso muito, ao meu ver, muito repressivo para o indivíduo. Você precisa ter todos os seus segredos revelados por questão, abre aspas, de segurança, fecha aspas. Resumidamente, para mim, não é justificável, não. Não é justificável? Não. César? Eu também acho que da maneira como o Snowden, que a gente vai falar um pouco mais em breve, revelou, os programas, principalmente o americano, do jeito que foi concebido, não é justificável porque abre brechas para, como o Pedro falou, usos que não são só relacionados à segurança, e também porque fere o direito à liberdade de expressão, à liberdade individual de cada um. E esse, para mim, é realmente o maior problema. Porque uma coisa é você colocar uma escuta telefônica na casa de uma pessoa suspeita de um crime. O que todo mundo, acredito, aceita como algo que realmente deve ser feito. Outra é você colocar uma escuta em todas as casas, na esperança de encontrar o cara que está planejando um crime, executando um crime. E talvez você consiga, mas involuntariamente guarde informações que podem ser usadas contra essas pessoas que naquele momento talvez não são culpadas de nada, mas numa eventual troca de governo, ou sei lá, acontecimentos fora da previsão de qualquer um, pode mudar essa situação e ser usado de uma maneira repressiva. Então, resumindo, do jeito que foi concebido, eu não acho que é justificável, mas obviamente acredito que precisa sim existir, e como a tecnologia caminha num passo muito rápido, o que precisa ser melhorado hoje é as regras de como isso funciona e a cooperação internacional, que hoje quase que não existe. Hoje é meio que os Estados Unidos se autodenominando xerife do mundo, ou câmera de segurança do mundo, e usando prevenção ao terrorismo como desculpa para tomar a ação que quiser e depois talvez pedir desculpa. E esse talvez é um bem grande, porque, como a gente sabe, eles nem fizeram isso no caso da espionagem aqui do Brasil. Mas a gente pode falar um pouco mais em detalhes sobre isso ao longo do episódio. Eu que já queria, já que vocês mencionaram, eu queria já entrar nesse assunto do Snowden. Tipo, como que foi, o que vocês acham do ato dele, do que ele acabou fazendo ali. Tem pessoas que veem ele como traidor, já outras veem ele como herói. Esse é um ponto interessante. Eu acho até legal a gente resumir para os ouvintes que não conhecem bem a história. O Edward Snowden era um terceirizado da Agência de Segurança Nacional, isso é a NSA. E em 2013, ele roubou milhares de documentos e fugiu para Hong Kong e depois, posteriormente, para a Rússia. E compartilhou esses segredos do programa de monitoramento americano com 2 jornais, que era o The Washington Post e o The Guardian, na Inglaterra. E a partir desses segredos revelados, o mundo descobriu que os Estados Unidos não só focava em células terroristas, senão que em todas as ligações telefônicas, todos os e-mails que transitavam nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Tanto que teve aqui no Brasil, né? Que eles deram e-mails Era uma coisa assim... da querida. Absurdamente abrangente,
que nem mesmo o Congresso norte-americano sabia. Eles aprovaram isso depois do 11 de setembro, teve uma medida chamada The Patriot Act. Que eles concordaram em realmente aumentar o programa de monitoramento, que eles acreditavam que o atentado poderia ter sido evitado se eles tivessem acesso, um maior acesso à troca de e-mails, comunicação por celular e etc. Então, baseado nessa lógica, eles aprovaram uma medida de expansão do programa. Porém, muitos anos depois, esse programa virou uma bola de neve e ninguém mais sabia, porque os deputados e senadores que aprovaram já tinham mudado e ninguém mais tinha controle do que estava acontecendo. Então, ninguém no Congresso norte-americano sabia que os Estados Unidos tinha acesso a todas as ligações do país, a praticamente a troca de e-mails do mundo inteiro que usavam servidores norte-americanos. Que a questão ali era, se você usasse um Gmail, o e-mail que você manda aqui vai para um servidor lá na Califórnia, volta e entrega o e-mail, não sei, para o Rio de Janeiro. Mas porque ele foi para os Estados Unidos, lá ele pode ser coletado e analisado. Até porque a empresa, como ela é de lá, tem Então, exatamente. Então, qualquer um que usou algum serviço de empresa norte-americana para comunicação digital era sujeito a esse tipo de captura de informação. O que é praticamente o mundo inteiro. Que é o 99,9% aí. E também era... Além do escopo, que era muito maior do que eu imaginava, tinha coisa de abuso do poder também. O Snowden revelou que não tinha muito controle de quem você podia acessar. Não tinha, por exemplo, hoje você precisa de um mandato judicial para entrar na casa de uma pessoa. Sim. Ou para colocar escuta telefônica. E lá eles simplesmente podiam alegar suspeita X e os supervisores direto, ou às vezes nem os supervisores direto, precisavam aprovar para eles verificarem o conteúdo da conversa ou do e-mail. E muitos até chegaram a usar para ver vida de ex-namorado, ex-namorada. Ficou um negócio assim muito várzea. Eles tinham toda essa informação e usavam como queriam, sem supervisão nenhuma. E o Snowden sentiu que isso era contra o que ele tinha entrado na agência para fazer, que era aumentar a segurança do país. E ele resolveu revelar tudo isso, embora ele sabia muito bem que ele ia ser considerado um traidor do país e provavelmente nunca ia poder voltar. Porque se tratava de segredos do Estado e as leis lá são muito claras de quando você revela isso, você é um traidor para o país. Então, ele tá na Rússia hoje por causa disso. E mesmo depois de todos os acontecimentos desde então, o Congresso reviu e até recentemente não, acho que foi em junho do ano passado, o Congresso aprovou o Freedom Act, que é a revisão do Patriot Act, que aí já regula em que casos eles podem realmente acessar o conteúdo e não só o que eles chamam de metadata, que é o horário da ligação, o destino que você foi, mas nada em termos de conteúdo específico. E mesmo depois disso tudo, que ele revolucionou lá, ele ainda vai sofrer sanções muito graves se um dia voltar. Bom, esse é o caso resumido do Edward Snowden. Bom, isso dito, eu acredito, e naquela sua pergunta se é um herói ou vilão, que a gente vê ele como patriota, outros vê ele como traidor. Eu acredito que ele foi bastante patriota e deve ser considerado um herói. Não só porque hoje a gente já pode retroativamente analisar o efeito positivo que ele teve, mas porque ele realmente botou o resto da vida dele em risco, sabendo que teria a chance de nunca poder voltar para o próprio país, para revelar uma coisa que muitos outros como ele sabiam, mas não tiveram coragem de fazer. Ele realmente se sacrificou por algo que ele acreditava e por algo que tem se provado cada vez mais justificável, que eles estavam realmente fora de ordem do que estavam fazendo, da maneira que estavam fazendo. Então, para mim, o Snowden é o ícone de delação positiva. Pedro, você quer falar alguma coisa? Se ele é visto como herói vilão? Na verdade, já no meu ver, eu considero que foi um ato, sim, muito um ato, tipo... Principalmente que tem que ter muito colhões pra fazer algo do tipo. Mas é engraçado que hoje a gente enxerga toda essa coisa, né? Tipo, a gente fala, poxa, é aquele choque. Mas recentemente, infelizmente, eu ainda não tive a oportunidade de ler. Mas eu descobri que existe um livro que aborda a mesma situação, só que em tempos mais remotos. Por exemplo, tem um livro, eu não vou me lembrar o nome agora, porque se não me engano é em russo. Era sobre um ex-diretor da KGB. Porque ela trabalhava como polos. Se eu não me engano, na era ano de chumbo. Antes, eu não sei se seria logo no início da ditadura, eu não me lembro, não li o livro, só vi algumas resenhas falando, mas o que era? Esses relatos desse ex-diretor da KGB,
ele explica que funcionava por polos, ele era responsável pelo polo da Tchecoslováquia, que tinha, por exemplo, agia em toda a região aqui da América do Sul. Naquela época já existia escuta no Brasil. Então, tipo, a gente fica chocado com esse tipo de informação, mas a gente vê que é uma coisa que já vem há muito tempo. Que eu acho que nunca teve nada, tipo, entendeu? Tão abrangente. Eu acho como muito foi bravo o ato dele, mas eu acho que, no geral, já existiam outras pessoas falando disso e a gente, tipo assim, a gente não sabe, né? Mas eu acho que o brinquedo não foi tão grande quanto o Edward. A questão não é, tipo, o choque da revelação dele não foi que uma empresa de espionagem estava espionando, mas sim que estava espionando o mundo inteiro sem um funil legal para direcionar. Exato, porque a gente para pensar, por exemplo, uma coisa dessa gravidade é tipo um atentado contra a soberania nacional de um país, né? Nesse caso. Você para pensar. Se desde aquela época vem isso, por exemplo, isso do Snowden foi bom que pra mim, tipo, que chegou pra todo mundo, entendeu? Ele foi o cara que chegou e falou, gente, tipo, bateu o pau, falou, tá acontecendo isso aqui, entendeu? Embora o foco tenha sido mais nos Estados Unidos, porque aí a gente mistura um pouco, que o pessoal confunde bastante também com o Julian Assange, do Wikileaks. Que a grande diferença entre os dois é que o Julian Assange do Wikileaks revelou segredos de Estado, como razões que os Estados Unidos foi para a guerra ou suborno que aconteceu com líderes políticos, até em favor de empresa. Se eu não me engano, teve um grande lá, que até é o Peyton Manning, que foi outro delator americano que pegou 35 anos de cadeia por relatar. Ele liberou documentos para esse Julian Assange, mostrando que os Estados Unidos tinham representado interesses de empresas norte-americanas, embora o contexto político não era para isso, como, por exemplo, em reuniões de acordo global, acordo do clima global, essas coisas. Teve muito lobbying por baixo dos panos, que ninguém sabia, e esse delator, o Chelsea Manning, ele liberou para o Julian Assange do Wikileaks, ele liberou para o resto do mundo, e esse Chelsea Manning foi preso 35 anos, condenado à cadeia nos Estados Unidos. E o que ele tá lá até hoje é o grande desincentivo, se essa palavra existe, pro Snowden não voltar. Porque ele delatou algo que ele via como do interesse público e acabou indo pra cadeia por 35 anos. Por esse ato heróico. Né? Que a grande controvérsia aí, eu tenho certeza que alguns ouvintes já estão se imaginando esse ponto, mas é que muitos dizem que as informações contidas nessas delações puseram em risco vidas de americanos que estavam no campo, como espiões, digamos. Eu não sei se existem realmente espiões do estilo James Bond, mas tinha informações que botavam em risco algumas operações. Agentes em campo, essas coisas. Só que não surgiu evidência ainda de que isso realmente tenha acontecido. Porque ele liberou até a ideia dele de dar para os jornais, em vez de ele mesmo dar para o Julian Assange ou colocar no site dele, por exemplo, foi que os jornais teriam a sensibilidade e a profissionalidade de filtrar aquilo que não comprometeria nada absurdo do governo norte-americano. Então ele usou esses meios aí meio que para filtrar mesmo, que era sensível demais e talvez ele não teria sabido. Tanto que eu ia perguntar pra vocês se, com toda essa informação que ele vazou, se teve alguma coisa que foi prejudicial para os Estados Unidos em si. Eu sei que teve uma, em particular, que foi culpa do New York Times, que isso daí foi até um tópico do quadro do Last Week Tonight, com o John Oliver da HBO, o link vai estar nas referências, que ele submeteu um slide pro New York Times, e o New York Times colocou uma barra preta, essa aqui pra bloquear a tarja preta. Só que a tarja não era tão preta assim, dava pra ler, dando zoom, o que tava atrás da tarja, e o que tava atrás da tarja é que os Estados Unidos estavam usando um certo programa, de vários programas que eles tinham, para monitorar o que viria a ser a ISIS. Isso em 2013. Então muita gente alega que o fato é que ele deu pro New York Times não soube ocultar aquela informação de maneira efetiva, alertou o então embrião da ISIS de que eles estavam sendo espionados, e aí eles meio que se radicalizaram, tentaram maneiras alternativas e cresceram do jeito que cresceram. Mas isso é especulação, ao meu ver, é muito mais teoria da conspiração do que algo realmente válido. Mas é algo que não foi ideal. Ele realmente deu pros jornais, os jornais meio cagaram, e nesse sentido pode ser que tenha um efeito negativo, mas
de alguém ter morrido por causa dessas informações, eu nunca ouvi, eu não cheguei a ler nada. Provavelmente também a gente não ia saber, né? Olha, eu acho que se algo tivesse acontecido diretamente, eles iam revelar só pra provar que o Snowden é o vilão e não o herói. Porque desde que o Snowden virou o Snowden, essa figura pública, os líderes do governo norte-americano vêm tentando incansavelmente provar que ele não devia ter feito o que ele fez e que ele prejudicou a segurança nacional em vez de ajudar. Isso porque já tem um documentário, né? Já tem o documentário Citizenfour, que não viu, eu recomendo. Vai ter um filme no final do ano? Vai ter um filme aí com o Gordon Levy. Vamos ver. Mas é uma história bem interessante e se abordada de maneira correta, abre os olhos para muitas coisas. Como você falou, no caso dele, ele ficou na Rússia, não pode voltar para sua própria casa, não pode voltar para os Estados Unidos, mas no caso do governo americano e da própria agência NSA, eles foram prejudicados de alguma forma com isso? Da agência eu acredito que não, acho que isso pesa mais na política externa, principalmente na política externa, né? E querendo ou não, uma coisa, isso daí não é algo, que vai, só bombar internamente nos Estados Unidos. Se não me engano, logo depois tem diversos pronunciamentos, logo que saiu essa bomba aí. Acho que tem um do Putin, se eu não me engano. Do Putin eu não sei bem, mas o mais famoso foi da alemã. Da Merkel. A Merkel, que eles espionaram os e-mails dela também, além da nossa querida. Da querida tem o quê? Isso gerou desconfiança, né? Para os Estados Unidos estava... porque eles têm aquele papel de, estão sempre os aliados ali. Exatamente, mas aliado, e aí que tá, os Estados Unidos tentou alegar que tava fazendo pelo seu bem, aquele papo de pai, né? É pelo seu bem. Eu tô olhando aqui o seu celular aqui, sua conversa do WhatsApp, filho, mas é pelo seu bem. Seu bem. Não quero você envolvido com drogas. Não quero ninguém te explodir. Não, é lógico, é pelo seu bem. Então é um papo muito condescendente. Eu acho que isso daí realmente pesa mais na política externa e até pra quem é, oposição, por exemplo, colocar na linguagem do imperialismo americano, por exemplo. Eu acho que isso daí dá munição pro pessoal. Então acaba gerando mais essa instabilidade, cenário geopolítico aí. Sim, então o maior prejuízo foi pra credibilidade norte-americana, em termos do... O governo Obama, né? Não, mas assim, é que eles tiveram uma desculpa boa também, que ninguém sabia o que estava acontecendo. Que era uma coisa ali só da NSA, que estava operando no próprio mundo já. E o maior efeito... Isso você fala do negócio do núcleo da ISIS? Não, tô falando da regulamentação do programa. Nossa. Mas o maior efeito, como eu já falei, foi que eles revisaram todo esse programa. Algumas cabeças certamente rolaram dentro dessas agências. Mas hoje, com o Freedom Act de 2015, já é alegadamente melhor regulamentado e muito mais filtrado em termos de quem eles podem focar. Porque um fato interessante, até tem um vídeo no YouTube que ilustra isso muito bem, links também nas referências. Desde 2001, depois do atentado, eles passaram esse The Patriot Act. Então, a justificativa deles é que era mais fácil achar agulha no palheiro. Só que para isso eles aumentaram o palheiro em 1 milhão de vezes. 7 bilhões de vezes. E essas agulhas também ficaram bem enviesadas, porque desde 2001, como eu ia dizendo, mais de 8 mil pessoas foram postas como suspeitas nessa lista de potenciais terroristas. Mais de 6 mil pessoas, a maioria de descendência árabe, foram questionadas. E se eu não me engano, cerca de 3.500 chegaram a ser presas preventivamente. E de todas essas pessoas, chuta quantas foram confirmadas com ligação terrorista. Algum palpite? Não. Quantas foram? Desde 2001, todas essas milhares de pessoas aí que foram postas no programa. Eu não sei porque eu tô com medo que você fale nenhuma. Exatamente. O número foi 0. Então, um grande argumento em favor de que esses programas de monitoramento hoje estão fora de proporção é que, mesmo depois de tudo isso, o número comprovado de ataques evitados, de pessoas realmente com links que foram presas, é 0. Tanto é que o cara que bombeou Boston lá, ele estava na lista de potenciais suspeitos, mas ele era um de 10 mil. O FBI nunca seguiu realmente a risca a trilha dele. É só mais um. Exatamente. É aquela coisa, eles aumentaram tanto o palheiro que não tá difícil ver a agulha. E os ataques que eles evitaram, porque aconteceram tentativas de ataques, isso é inegável. Mas o grande consenso entre os experts no assunto é que eles foram todos evitados por maneiras convencionais de
de retenção, espionagem, etc. Coisa de colocar escuta, de colocar até o cara na rua pra seguir. Porque é exatamente esse que é o ponto mais interessante, porque se você olhar, principalmente nesse caso dos atentados, todos os que foram, e abordar isso aí, que foram evitados, foi com que já o pessoal já utilizava. Precisava ter criado esse monstro aí, por exemplo, pra conseguir... Aumentar o palheiro pra quê? Entendeu? Bom, beleza, mas e se eles tivessem pego, sei lá, 1, 2, em vez de nenhum, como você falou aí? Você acha que seria justificável o uso desse programa? Não adianta, gente. Porque, pra mim, nesse ponto, por mais... Realmente, dá pra entender o porquê. Por exemplo, você fala, mas é que não... Eu acho que tem mais contra do que pró nessa situação. Eu acho que é difícil de falar, por exemplo, evitou 2 casos, beleza, mas esse negócio... Eu vou dar um exemplo mais sólido de que mesmo que eles tivessem pegado 2, uma coisa que eu não mencionei é o quanto outras pessoas foram prejudicadas por esse programa, como, por exemplo, essas 8 mil pessoas que estavam na lista negra do FBI, ou essas 3 mil que foram presas preventivamente. O quanto você piorou a qualidade de vida dessas pessoas. Em razão do quê? De nada, eram pessoas inocentes que tiveram suas vidas prejudicadas, às vezes até perderam emprego, né? Porque o governo não está envolvido e, obviamente, essa informação vai passar para o seu empregador de que você é um suspeito terrorista. Ou seus familiares, amigos, afeta muito a sua vida por um mero estereótipo. Isso falando de política doméstica, mas quando você pensa, por exemplo, que em 2011, durante a Primavera Árabe, com o colapso do governo, tem documentos que indicam que os líderes do governo invadiram o quartel-general dos protestantes e, através desse banco de dados desproporcional que eles tinham aliança com os Estados Unidos, eles conseguiram identificar quem eram os líderes dos protestos e neutralizar esses caras através do acesso ao Gmail, ao WhatsApp e etc., que legalmente nem era algo... que na verdade não era legalmente, que nem era algo legal até então. Então, o palheiro era tão grande e era tão fácil ter acesso que até governos corruptos conseguiram, por meio do acesso a ele, neutralizar pessoas que queriam mudar. Então, nesse caso aí, foi o que o Pedro falou lá no começo, que podia ser usado como uma arma política. Que nos Estados Unidos hoje, domesticamente, não parou ninguém, foi 0. Mas e fora? Tudo que eles coletaram e indicaram lá como pessoas potencialmente radicais, etc. Quantas dessas informações já não foram usadas por governos corruptos para realmente se livrar do problema que talvez nem era um problema, talvez era a solução do que estava acontecendo. Então esse é o fato de que a consequência é muito maior do que qualquer coisa paliativa de pegou 1 ou 2, mas... E os milhares que morreram porque o governo se abusou dessa informação. É engraçado que, por mais que a pessoa tente justificar, por exemplo, a gente vai fazer isso daqui num ambiente X controlado, esse tipo de coisa tende a se expandir. E querendo ou não, no caso principalmente do Edward Snowden, desse cara da NSA, não fere só, por exemplo, em território nacional, não é uma coisa ali dos Estados Unidos, entendeu? Justamente esse ponto. Já pensou um governo, por exemplo... É que eu não lembro exatamente qual foi esse governo agora, da Primavera Árabe que você citou. Mugabe. Mugabe. Agora imagina o quanto, por exemplo, esse governo, agora imagina de aliados dos Estados Unidos, enfim, a quantidade de informação que eles podem tirar proveito disso. Então para mim, eu não consigo ver você tirar realmente algo de... Se você colocar numa balança os dois, você conseguir dizer que, independente de tudo, é justificável ainda. Eu acho que tem muito a perder e pouco a ganhar. Bom, pessoal, agora passando para um escopo, digamos que um pouco menor, mas ainda envolvendo essa coisa de privacidade, e o caso de São Bernardino, que o FBI queria acesso ao iPhone de um dos terroristas, e a Apple disse que isso vai contra as políticas deles. Posso começar? Só para reformular melhor, acho que a pergunta do William. Se eu entendi bem, se as empresas têm direito a não cooperar com o governo, é meio nessa linha? Sim. Quer dizer, as duas vias, na verdade. Se a empresa tem o direito realmente tem o direito de falar não pro governo, e ao mesmo tempo se o governo tem esse direito de querer quebrar o sigilo de uma empresa. Olha, eu acho que nesse caso, por exemplo, a empresa, por exemplo, que ela pode ter o direito de falar não. Mas pessoalmente falando, eu acho que nessas questões, moralmente falando, devia existir uma cooperação.
Muitas vezes, entendeu? Por exemplo, o FBI, a gente coloca. Se existe... Aqui entra muita coisa, mas eu acho que deveria existir algum tipo de cooperação. Por exemplo, se existissem algumas provas que realmente alegam isso, que você realmente tem algum embasamento e fundo, manda bala. Mas, por exemplo, por mera pressão e especulação... Não, porque no caso Olha, dele... eles tinham bastante prova de que Então, ele é um terrorista, hein? Porque no caso dele, era o iPhone do terrorista. Ele já Então, tinha exato. feito. Nesse tá? caso, realmente existe um background, uma investigação. Você acha que a Apple devia ter liberado o acesso? Eu acho que nesse caso... Mesmo sabendo que esse acesso poderia ser usado para acesso em todos os outros iPhones. Sim. Porque era o que eles chamam de backdoor, que é um acesso via software, não é uma chavinha que você vira aí. É um código que eles dão que eles podem usar para qualquer outro iPhone. Não tinha então como... aí, nossa. Essa é a grande questão. Se eles tivessem só o iPhone do cara e falar, abre aqui como se fosse uma porta física, aí legalmente é aceitável que todo país do mundo você pode, numa casa suspeita, ir lá e quebrar a porta. Mas e se o governo fala, ó, a gente precisa invadir essa casa, mas a gente vai fazer uma chave mestre de todas as portas do país. Aí não dá. Ou no caso do iPhone do mundo. Tanto que o CEO da Apple, ele falou que eles não queriam liberar o acesso porque eles sabiam que, por mais que o governo falasse que eles iam usar isso apenas para esse iPhone, esse código ia dar acesso para todos os outros. E o que ia garantir que eles não iam querer usar essa mesma desculpa depois para começar a acessar outros aparelhos, entende? Essa é realmente a grande questão do que eles chamam de fechaduras digitais. Não tem como você especificar. E as empresas, eu acho que eles fazem uma promessa, a relação da empresa com o consumidor é direta. Eles prometem para você que suas conversas são privadas. Suas conversas são privadas, independente do quão culpável a pessoa seja, o terrorista no caso. Eu acho que esse é um problema do governo de encontrar maneiras de, por outras vias, comprovar, investigar e elaborar o caso. Não acredito que seja permissível o governo intervir numa relação direta entre você e a empresa e forçar que a empresa quebre a promessa para você de que sua informação é sigilosa. E isso pega muito o caso do WhatsApp aqui no Brasil, né? Que o juiz queria quebrar lá. O sigilo, né? Quebrar o sigilo pra... Como que é, Pedro? Se não me engano, era uma investigação da Polícia Civil pra prender uma quadrilha. Só que parece que, devido à política da empresa, eles não cederam, né? Sim, e eu concordo totalmente que eles não devem ceder. Independente se é o demônio na Terra que tá usando o WhatsApp. Por duas razões. A primeira eu já falei e vou repetir porque eu acho importante, que é uma relação entre você e a empresa, que a empresa prometeu, ela deve cumprir. E a segunda é que, mesmo que ela cooperasse, é uma medida paliativa, porque sempre, a partir do momento que uma coopera, vai ter uma que não vai cooperar, ou um novo negócio que vai surgir para se dar bem nas custas da quebra da promessa da outra empresa. Como aconteceu com o Telegram, como aconteceu com o Black Phone, já ouviu falar do Black Phone? Que quando surgiram informações de que o governo conseguia entrar no iPhone, conseguia entrar no Android, surgiu uma empresa aí que chama Black Phone, que é totalmente encriptado e garante sua privacidade sempre, 100%. O próprio Telegram, quando eles teve esse negócio do WhatsApp, uma das propagandas deles era falar que as conversas deles eram todas criptografadas, que você tinha a opção de criptografar alguma conversa particular. Sim. A segurança era maior. Métodos não faltam. E mesmo que faltasse em termos digitais, uma coisa meio bizarra que o governo ignora é que os terroristas hoje sabem que tudo digital pode ser monitorado. Então eles não vão usar o WhatsApp ou o Messenger. Eles provavelmente já estão no Deep Web faz tempo, já usando Tor, usando outras ferramentas. Isso quando, antes de você concluir, quando eles não escolhem por coisas pessoais. Por contato pessoal, cara a cara, ou deixar o envelope embaixo do banco, aquela coisa de Guerra Fria. Eu já vi um até que era uma célula terrorista que comunicava lá com o campo, numa cidade via pombo. Então, entendeu? E uma pérola, uma curiosidade bem interessante em relação a essa coisa digital e segurança é que os perpetuadores dos atos de terrorismo mais recentes sempre envolviam irmãos. Como no caso de Boston, foram 2 irmãos. Também no da França, tinham 2 irmãos envolvidos. E até mais recentemente, no caso do ataque na Bélgica, tinham 2 irmãos também envolvidos nos ataques. E aí eu li um artigo recentemente que se perguntou, mas por que os irmãos? Será que o irmão aumenta a probabilidade de você ser terrorista? E a conclusão foi bem contra-intuitiva, mas muito lógica.
que é a coisa de quando você tem um irmão e você mora com ele, você não precisa comunicar digitalmente. Então é muito mais difícil saber previamente qualquer tipo de direção que essas pessoas estão indo. Então eles já buscam por Exatamente. Isso. Então, eu falo, essa coisa de morar na mesma casa, ter o seu irmão, o contato verbal, é a maior solução para esse tipo de problema, pensando no ponto de vista terrorista do criminoso. Eles não vão se arriscar a usar plataformas de uso popular, dado que o mais seguro ainda hoje, né, pasme ouvintes, é falar pessoalmente no ambiente que você julga seguro. Então essa coisa de vamos fomentar a cooperação entre empresas e governo é falha por causa dessas duas coisas aí, que repito, uma, sempre vai ter empresas que não vão fazer isso, e duas, sempre pessoas mais espertas que não vão usar nada que dê essa brecha pro governo. Eu acho que a solução ainda é o governo ter uma força-tarefa eficiente em identificar onde essas pessoas moram, onde essas pessoas vão treinar em caso de terrorista. E a partir daí, no bem estilo KGB, CIA dos anos 60, se infiltrar, colocar escuta nos lugares certos, etc. Que é o que tem funcionado e que provavelmente será o mais efetivo em muito tempo ainda. Não adianta. E é ainda, né? Então. Querendo ou não tem como negar esse fato. Porque, querendo ou não adianta. A partir do momento que você... É paliativo, é igual o César falou. A partir do momento que você fala... É aquela coisa, você aceita uma vez, por exemplo, um aceita... Em alguns anos a tendência é tipo ir aumentando. Isso daí isso não é um negócio com fim. Você não tem um fim definitivo para isso. Entendeu? Então acho que realmente não existe um motivo justificável para você trocar sua liberdade e privacidade por segurança. Porque querendo ou não, esse negócio acaba virando contra. Você acabou de falar aí do demônio na Terra. Mas vamos dar um exemplo de algo que chega bem perto disso. No caso de pedofilia, quantos são os pedófilos aí que usam Facebook, usam a internet pra atrair crianças, pra atrair meninas, meninos? Tipo, nem nesse caso você acha que seria justificável a quebra da privacidade? Eu ainda acho que não, porque existem alternativas mais efetivas do que a monitoração geral, que, mencionando o exemplo dos Estados Unidos, que aconteceu na Dark Web, que o governo, o site que vendia mais drogas na Dark Web, que eu estou citando aqui, mas não sei se os ouvintes sabem o que é a parte não catalogada da internet, é a parte que você não consegue achar no Google, é a parte que só tem acesso quem sabe o que quer encontrar, e para isso tem que usar navegadores tipo Tor, que é o mais conhecido, que você coloca o endereço, o IP, e você vai direto naquele portal, não é aquela coisa que você dá um Google e acha. E nesse caso, é onde hoje tem os maiores sites de venda de drogas, de tráfico humano e etc. O site que mais vendia drogas, até recentemente, nesse Deep Web, era gerenciado pelo FBI. Então eu acredito que em vez de monitorar a conexão de todos os usuários da internet num certo país, é muito mais fácil você montar armadilhas que vão atrair esse tipo de pessoas, e aí sim você tem acesso direto a eles. Não tem essa de monitoração indireta, é direto. Você tá vendendo a droga, o cara vai lá e compra, manda pra casa dele, você sabe o endereço da casa dele. E ele tá mandando foto dele na casa dele pra crianças, etc. Você tá vendo a cara dele, tá vendo a residência. Exato. Eu acho que tem maneiras muito mais efetivas de se atrair e prender esses tipos de criminosos sem ferir o direito à liberdade de todos. Eu acho que exatamente, porque querendo ou não, isso daí que você citou é a mesma coisa do backdoor, cara. Por esse argumento você inicia esse tipo de atividade e a gente cai de novo naquela mesma situação onde vai acabar se expandindo. Isso é o que em inglês chamam de slippery slope. Uma tradução liberal seria uma descida escorregadia. Você vai descendo aos poucos ali, aí chega uma hora que não tem como você voltar. Você já tá no meio e vai ganhando velocidade. O pessoal conhece mais pela da pedra, né? Começa a rolar e não para. Vai descendo, né? Então, tipo, em hipótese alguma, nem que seja questão de segurança nacional, você já acha que não pode ter essa quebra de sigilo, principalmente com uma empresa, por exemplo? Vai colocar uma situação hipotética, os caras roubou uma ogiva e vai disparar uma ogiva. Cara, acho que não pode ser absolutista. Até porque se o CEO da empresa for morrer em consequência disso, ele vai sentir uma pressão para colaborar. Mas muitas vezes, a Apple mesmo disse que muitas vezes não está no controle deles, porque uma coisa bem técnica, mas que é importante mencionar, é que uma vez que você criptografa alguma coisa,
tem maneiras de fazer isso que se a pessoa que criptografou morreu ou esqueceu a senha, é impossível, é literalmente impossível você quebrar aquilo. Que o código, se você for tentar o que eles chamam de brute force, que é força bruta, que é o método mais usado em 70 milhares de combinações. Nossa senhora. Se você fizer bilhões de contas por segundo, ainda demoraria o tempo que o sol vai demorar para esfriar, para você acertar aquela combinação. Então, os métodos de criptografar hoje estão muito avançados e tem maneiras de que mesmo a empresa que criou não sabe como quebrar. A Apple mesmo disse, no caso de Bernardino, que eles precisariam de no mínimo 6 meses para criar alguma coisa, caso eles escolhessem cooperar, mas ainda assim... Eu vi que pro iPhone, assim, se você erra sua senha, parece que 10 vezes consecutivas, ele bloqueia por completo e... Nunca mais. Esquece, cara. Não, parece que tem que acessar o iPhone, o iTunes, alguma coisa assim. Sim, mas ainda assim É isso que o iPhone ainda é um aparelho bem simples em termos de segurança. Mas se for pegar supercomputadores, principalmente coisa de banco, segredos militares, essas coisas, cara... boa sorte. Muita boa sorte. E esse tipo de pessoa, por exemplo, que fala aquele ditado do quem não teme não deve? Não tem nada a ver. Por exemplo, eu pessoalmente não devo nada, eu vou falar, só não quer ninguém olhar minhas coisas. Resumidamente é isso. Você deixaria o governo botar uma câmera na sua casa, incluindo no banheiro, só pra prevenir que um eventual terrorista esteja se escondendo ali ou você venha associar com ele? Não. Essa é a pergunta que eu faço para as pessoas. Ninguém vai me ver cagando, nunca. Não tem como. Porque querendo ou não, eles falam, é pro seu bem. Aí você, beleza, isso é uma entidade, fala, chega pessoalmente pro pessoal. E se for na sua casa? Porque querendo ou não, ninguém quer isso. Isso que é essa entidade, né? E se o presidente mudar e, sei lá... O imperador da Coreia do Norte domina o mundo. E aí? E agora? E aquela sua informação? Você tá assistindo Netflix e ele mata todo mundo que assistiu Netflix. E aí? Mas que não adianta, não existe, eu acho. Direito à liberdade é essencial, cara. Na verdade, tem uma frase até legal do Thomas Jefferson que diz que uma sociedade ou um indivíduo que sacrifica a liberdade individual pela segurança não merece nenhum nem outro. Exato. Eu ia falar, eu tava esperando pro final pra falar. Mas realmente, eu acho que essa frase resume bem o que a gente tá tentando falar hoje. Porque, querendo ou não, é exatamente o que já falou, isso acaba... Pode começar por um objetivo nobre, mas primeiro, não tem um final, não é nada definido, tipo assim, vai acabar. Não vai resolver. Você pode evitar, sei lá, hipoteticamente, alguma coisa. Mas no final das contas, não é algo definitivo, vai acontecer. O problema nem é o agora, o problema é entendeu? Depois, o que isso vai gerar. Eu acho que é tipo um monstrinho, você vai dando comida pra ele até ele tomar conta de você. Até ele mesmo comer você, né? Eu acho que, eu pessoalmente acho que pra encerrar tinha que ser essa frase. Bom, pessoal, então antes de finalizar, vocês querem dar uma resumida aí, como de costume, nos pontos principais de vocês? Claro, que na verdade eu acho que a gente já tá se resumindo desde o começo, né? Mas só pra consolidar mesmo na mente, no meu caso, as maiores razões são duas, que esse tipo de monitoramento, primeiro, fere a liberdade individual, de uma maneira injustificada. E essa injustificada é a minha segunda razão, que até hoje não tem se provado efetiva para realmente evitar os atos que eles alegam que evitariam. E ao mesmo tempo existem maneiras mais efetivas, que continuam sendo usadas hoje, portanto deveriam continuar sendo aprimoradas e utilizadas e não substituídas em favor de coisas com um potencial negativo muito maior. Não tem muito o que resumir diferente aqui, só bater mais na tecla e no ponto que é exatamente essa medida que não é nada definitivo. Então, independente do argumento que você usar para essa suposta segurança, você vai ter que ir cada vez mais expandindo isso para lidar com o avanço da tecnologia, enfim, tudo. Então, no final das contas, exatamente a mesma coisa. Poço sem fundo. Bom, então é isso aí, galera. Espero que, como de costume, vocês tenham aprendido alguma coisa disso daí, tido novas informações, caso vocês nunca tivessem escutado sobre esse assunto. E continue pensando, continue pesquisando, não deixem nunca o assunto terminar aqui. Isso aí, continuem a discussão nas nossas plataformas, Facebook, no site, no nosso WhatsApp também, que para quem não lembra o número é
19 9898 50552. De novo, 19 98 98 50552. Só pra concluir, gente... Aí não se esqueça do Twitter também. É verdade. E, gente, pra concluir, não se esqueça de participar também no site. Gostaríamos de ouvir suas opiniões e também da enquete. Isso aí. E espero eu, hein, gente, ó, por favor, analisa bem a questão aí e representa lá, hein? Porque quem discordar da gente, a gente vai botar um vírus, a gente vai descobrir quem você é. Nesse episódio, né, velho? A gente vai provar que esse negócio de invadir a liberdade individual não é legal. Não é bom, Se você não acredita na gente, a gente prova. Pode estar sossegado. É isso aí, gente. Obrigado e até a próxima. Falou, pessoal. Até.